Bom, hoje é quarta-feira, você já sabe, é dia do quadro Gestor e Você, e eu te convido para participar com a gente. Você que está aí ligado na programação do Bom Dia Produtor, não perca a oportunidade de abrir o seu WhatsApp, já ficar com ele na mão aí, mandando a sua mensagem para o 67 998 63 1001. No quadro de hoje nós vamos falar sobre comercialização de reserva legal por cotas. Você vai saber como ser remunerado pela área de vegetação dentro da sua fazenda, que está sobrando da reserva legal, e para quem ainda não conseguiu resolver a falta de reserva legal. É possível ter essa área em outra propriedade? Como funciona o sistema de cotas de reserva ambiental? Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o gestor jurídico da Gero, Pedro Puccini Mendes. Mais uma vez, muito bom dia, Pedro. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Produtor. Bom dia, Adriano. Bom dia. Pedro, o que são essas cotas de reserva ambiental e como elas são criadas? Bom, vamos lá. Cotas de reserva ambiental são instrumentos de negociação da reserva legal. Só vou diferenciar esse nome, que muitas vezes gera essa confusão, né? A cota de reserva ambiental, ela negocia a reserva legal, né? São nomes semelhantes, mas que se refere à mesma coisa. Essas cotas de reserva, elas são instrumentos trazidos pelo Código Florestal, onde aquele que tem a reserva legal em excesso vai transformar ela em cotas por meio do cadastro ambiental rural, né? E aquele que está faltando a reserva e não vai poder fechar uma área dentro da sua propriedade, que às vezes já está produzindo, né? Ele vai acabar utilizando essas cotas. Então, tem até um esquema bem rapidinho que a gente montou numa primeira tela que mostra como que funciona a criação dessas cotas. Veja só, faz o cadastro no CAR. Para quem tem a reserva sobrando, vai fazer um requerimento de CRA, que é a cota de reserva ambiental, e esse requerimento tem que ter alguns documentos, vários documentos, né? Matrícula, identidade, a negativa do ITR, do Imposto Territorial Rural, memorial descritivo da área. Então tudo isso tem que ser aprovado e vai gerar um documento que é o número da CRA daquele produtor que tem a sobra da reserva legal. Então esse é um esquema bem assim, enxuto para mostrar como que é criada essa cota. Legal. E há muita área para utilização como cotas ainda no Brasil, Pedro? Sim, é isso que a gente pretende mostrar aqui hoje, né? Que muitas vezes o produtor deixa de negociar por não conhecer esse sistema e aí fica meio inseguro. Mas tem um gráfico que foi disponibilizado, numa outra tela, que é um gráfico que foi disponibilizado pelo Serviço Florestal Brasileiro. Veja só, eles falam que o Brasil tem 64% de vegetação nativa, e desses 64% aí são 102 milhões e 24 mil 137 hectares de reserva legal no Brasil. Algumas delas já alocadas em algumas propriedades e outras são sobras. Então tem tudo isso de hectare de reserva legal para ser utilizado como cotas aí. Que bacana. Então, quer dizer, eu não tenho mais uma área de reserva na minha propriedade, eu posso adquirir essa área em outra propriedade. Independente da região onde eu esteja. Por exemplo, vamos dizer que eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, quero adquirir uma área lá no Pará. Eu posso fazer isso? Infelizmente, entre os estados ainda não. Mas dentro do mesmo estado, o produtor está podendo fazer isso. O Mato Grosso do Sul foi pioneiro nesse sentido, porque criou um sistema próprio, mas os outros estados devem, o produtor que tem essa sobra de reserva, ele deve ir no órgão ambiental e falar, eu quero criar a minha cota, né? Porque assim o órgão ambiental vai começar a trabalhar com isso. Num futuro, acreditamos que ainda próximo, o sistema de cotas vai ser disponibilizado no mercado nacional de cotas, aí, mas por enquanto só dentro de cada estado e no mesmo bioma. E para aquele que quer criar essas cotas, como é que deve fazer? A criação dessas cotas ela é feita daquela forma, fazendo o requerimento da CRA. Agora, a utilização delas ela é feita por meio de um procedimento que se chama compensação. Compensação de reserva legal. Quando você vai compensar, você vai indicar qual é a forma de fazer isso e vai lá falar que é por meio das cotas. Então, tem mais um último esquema aqui que eu trouxe para ilustrar isso que eu estou falando, né? Essa tela, olha lá, faz o cadastro ambiental rural, faz adesão ao PRA, nós já comentamos várias vezes aqui, né, que é aquela fase agora que vai regularizar as faltas de área e tal, indica a localização dessa área que vai ser compensada, né, e como você perguntou, vai ser no mesmo estado. Faz um termo de compromisso, né, os dois, aquele que tem a cota e o que vai utilizar ela. Reconhece firma em cartório, coloca na matrícula do imóvel essas cotas e no final, com tudo isso averbado, registro no CAR, vai estar tudo certo, as áreas estarão
compensadas. Assim que funciona. Então quer dizer que eu posso adquirir uma propriedade onde a terra é um pouco mais cara, torná-la totalmente produtiva e adquirir um pouco de reserva, né? No caso, aí, acho que são 20%, né, que preconiza a legislação. Eu posso adquirir numa região onde as áreas são menos valorizadas só para ter essa reserva lá. Correto, você está correto desde que você não vá abrir a área. Se a sua propriedade já tiver uma área disponível para fazer a reserva, você não pode fazer a derrubada para poder fazer a reserva em outro lugar. Isso serve para aquelas propriedades que não tem a área dentro desse imóvel. Então aí vai servir para esse tipo de situação apenas. Quer dizer, se eu já tenho essa reserva lá, ela já consta no meu documento da minha propriedade como reserva, essa tem que permanecer. Eu não posso derrubá-la, não, adquirir outra área lá e vou tornar essa aqui produtiva. Isso, perfeito. Se tiver vegetação nativa suficiente para compor a sua reserva legal dentro dessa propriedade, aí você não vai poder fazer a compensação. E tem algum tipo de impedimento, por exemplo, Pedro, que adquirir uma propriedade, eu quero torná-la totalmente produtiva, mas vamos dizer que eu tenho ali uma área de manancial ou alguma área relacionada a cuidados ambientais, assim, que ela tem que ser preservada e eu não abro essa prerrogativa, por exemplo, de eu torná-la toda produtiva e buscar uma área de reserva em outro a prerrogativa é o próprio Código Florestal. Você acabou de falar para mim assim que tem que ter 20%. Sim, se essa propriedade já tem essa área lá, aí essa é a prerrogativa. Você já tem uma área para fazer isso. Se você não tem essa área, a propriedade já estava desta forma, aí é o que te permite fazer isso. E tem muita propriedade que por leis anteriores já tinha sido aberta, né? E aí como que vai resolver isso agora? Buscar as cotas. Então, beleza. Para a gente encerrar, mais alguma recomendação para quem pretende tramitar nessas negociações aí? Sim, várias recomendações, né? Mas eu vou resumir aqui. É interessante trabalhar com as cotas, né? Principalmente porque isso representa o custo de oportunidade da propriedade rural. Já que uma área produtiva, se você transformar ela em uma área de vegetação, além do custo de recuperar essa área, você vai reduzir a área que você tem para produzir. Então, por isso que é interessante, ao invés de fazer o plantio de mudas ou fechar essa área para o mato crescer, fazer a compensação. Mas cuidado com os contratos. Se você vai fazer um contrato que o órgão ambiental ainda precisa validar essa negociação, tem que prever no contrato que isso vai ter que acontecer. Faz um compromisso de aquisição das cotas e quando o órgão validar, você conclui essa negociação. Então, muito cuidado com os contratos que vai negociar essa cota ambiental. Posso comprar uma propriedade grande de mata, por exemplo, só para vender cota? Com certeza, pode sim. Só que aí você vai transformar tudo isso em cotas, né? Então, é o que tem que ser pensado. Se for uma região, como você disse, né, às vezes não tão favorável para uma produção, é interessante. Legal. Valeu, Pedro. Obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente aqui. Imagina, é um prazer. Só lembrando que esse bate-papo que eu tive com o Pedro aqui vai estar disponível para você logo mais no nosso portal, sba1.com, também lá no YouTube. E deixo mais uma vez aqui a sugestão para que você participe com a gente aqui dos quadros Gestor e Você, indicando alguns assuntos que você gostaria de ver abordado aqui. Você pode encaminhar para o 998631001, pode também mandar para o bomdiaprodutor@sba1.com, que é o e-mail aqui do programa.